Vamos começar a resolver questões, então? Ok. Vamos começar a resolver essa questão do Instituto Federal do Maranhão. Tá bom? Olha a equação que tem. Seja x um ângulo do segundo quadrante. Opa, é do segundo quadrante. Ok. Já guarda essa informação. O seno de x mais 2 cosseno de x igual a zero. Qual é o valor do cosseno de x? Nota, ele não está perguntando qual é o valor do x, não. Ele quer saber quanto é o cosseno de x. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar essa equação. A equação trigonométrica é a seguinte. Ó. Seno de x mais 2 vezes o cosseno de x igual a zero. A equação é essa. Tá? Eu quero saber quanto é o cosseno de x. Tá? Não dá, infelizmente, não dá só para isolar o cosseno de x, né? Porque eu quero saber qual é o valor em reais, em números reais. Tá? Então, como é que eu vou fazer essa daqui? Primeiro, eu vou ter que traduzir isso para uma equação trigonométrica mais simples. Tá bom? Aí eu lembro bem das razões trigonométricas que a tangente de x é a mesma coisa que seno de x dividido pelo cosseno de x. Isso aqui é uma das razões trigonométricas. A definição de tangente, seno sobre cosseno. Tem que saber disso para poder resolver essa questão. Tá bom? Tudo bem. Então, visto isso, o que eu vou fazer então para resolver essa equação? Eu vou usar esse artifício aqui. Ó. Tá? Eu vou dividir todo mundo por cosseno de x para que fique aparecendo uma tangente e eu resolvo a equação. Vai ficar assim. Ó. Bora lá. Vou pegar essa equação aqui. Vou dividir todo mundo pelo cosseno de x. Toda equação, quando você faz a mesma coisa dos dois lados da equação, ela permanece sendo uma verdade. Então, dividir todo mundo por cosseno de x. Tá bom? Agora eu pergunto. Seno de x dividido por cosseno de x é igual a quem? Não é igual a tangente de x? É igual a tangente de x, sim. Mas, vamos lá. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x é uma coisa dividida por ela mesma. Dá 1. Né? Dá 1. Só que 1 vezes 2 é 2. Então vai ficar 2. Igual. 0 dividido pelo cosseno de x. Ora, 0 dividido pelo cosseno de x é 0. Aí ficou tangente de x mais 2 igual a 0. Isso quer dizer que a tangente de x vale quanto? Joga para lá. Menos 2. Tangente de x é igual a menos 2. Tá? Só que eu não quero a tangente de x. Eu quero quem? Eu quero saber quem é o cosseno de x. Ora, veja bem. Se a tangente é menos 2, vocês lembram que a partir de uma razão trigonométrica, usando o teorema de Pitágoras, nós conseguimos encontrar o valor de todas elas. Fizemos até um exercício desse na última aula. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui um triângulo retângulo. Se eu pegar aqui, ó, nosso arco x está aqui, eu estou adotando essa referência, x. A tangente de x, por razões trigonométricas, é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Então, se a tangente está sendo 2, eu posso muito bem adotar o cateto oposto a x como sendo 2 e o cateto adjacente como sendo 1. É ou não é verdade que a tangente desse ângulo x do triângulo retângulo aqui, é ou não é verdade que a tangente está valendo 2? Tá valendo 2. O oposto pelo adjacente é 2. Fazendo aqui o teorema de Pitágoras, então aqui vai dar raiz de 5. Isso é pelo teorema de Pitágoras. Na nossa questão, quem que eu queria descobrir quem era? Não era o valor do cosseno de x? Então, eu venho para cá, para o meu triângulozinho,
e faço o cosseno de x. Quanto é o cosseno de x? O cosseno de x é... mas o cateto adjacente a x é 1. E a hipotenusa é raiz de 5. Racionalizando, raiz de 5 e raiz de 5. Vai ficar que o nosso cosseno de x vale 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Então, o cosseno de x é igual a raiz de 5 sobre 5. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Portanto, o cosseno de x será menos raiz de 5 sobre 5. Então, a alternativa para cosseno de x vai ser letra A. Sabendo que o cosseno de 3x vale menos 1, quais os possíveis valores para o cosseno de x, tá? Nota que aqui ele não faz nenhuma restrição, né? O universo dessa minha equação é o conjunto dos números reais. Tá bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela essa equação. Cosseno de 3x igual a menos 1. Tá? Para fazer uma comparação de cosseno com cosseno, eu vou fazer o seguinte. Cosseno de 3x. Eu pergunto. Pessoal, qual é o cosseno que vale menos 1? Cosseno vale menos 1 onde? O cosseno é menos 1 onde? Na meia volta, que é lá no π. Então, é igual ao cosseno de π. Então, eu obtive o seguinte. Agora, como ele dá um universo qualquer, eu vou dizer, então, que eu tenho a família de arcos côngruos que termina aqui. Tá bom? Então, esse meu 3x, ele vai ser igual ao π mais 2k vezes π. O que é π mais 2k π? É a família de arcos côngruos A ao π. Tá? Isolando o x é igual a π sobre 3 mais 2k π sobre 3. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar variando este k aqui, e vamos ver onde é que ele vai parar. Tá bom? Vou fazer aqui o ciclo novamente. Eu vou ficar variando o k, tá bom? Vamos começar aqui do k igual a menos 2, por exemplo. Vou começar k igual a menos 2. Vamos ver como é que vai dar aqui. Para k igual a menos 2, onde é que vai parar? É só fazer o seguinte, é só pegar no lugar do k por menos 2. Vai ficar π sobre 3. Aqui, como o k vale menos 2, vai ficar mais por menos, dá menos. Né? 2 vezes 2 dá 4. 4π sobre 3. Tá bom? Então, se o k for menos 2, vai parar em π sobre 3 menos 4π sobre 3. Menos 3π sobre 3 dá igual a menos π. Então, vai ficar aqui, menos π está aqui. Para k agora igual a menos 1. K igual a menos 1. Quem é que vai ser o x? 3 negativo. Menos π sobre 3. Onde é que está menos π sobre 3? Menos π sobre 3 é quando eu ando no sentido negativo, eu ando π sobre 3. Lembrando que π sobre 3 é a mesma coisa que 60. Então tá aqui, É 60 só que pro outro lado, tá? Lado negativo, porque é menos π sobre 3. Então aqui é o menos π sobre 3. Agora vamos fazer o k igual a 0. K igual a 0. Quanto é o x? X é igual simplesmente, no lugar do... Aqui, no lugar do k, põe 0, vai ficar 2 vezes 0 é 0. Vai ficar somente o π sobre 3. X igual a π sobre 3. Então, vai dar aqui, mais π sobre 3. Aqui, Tá bom? Vamos botar k igual a 1.
Π sobre 3 mais 2π sobre 3 dá 3π sobre 3, que é igual a quanto? Π. Ou seja, π aqui de novo, né? Pronto, o que vem agora é só repetição. Então, vamos lá, vamos voltar à nossa questão. O 3x é igual a isso. Aqui, ó. 3x é igual a isso. Ok. Isolando o x, fica x igual a isso. Aqui vai dar a família de soluções. Como é que eu obtenho quais são as soluções daqui? Eu fico variando o k. No pedaço menos 2, deu o arco igual a menos π, que eu marquei aqui, ó. Para k igual a menos 1, aí deu esse outro arco aqui, ó, menos π sobre 3. Está aqui ele, ó. Para k igual a 0, dá π sobre 3. Marquei ele aqui, ó. Para k igual a 1, dá 3π sobre 3, que é o mesmo π. Aí começa a repetir, ó. Como é periódico, né? Começa a repetir. Então, as possibilidades para x são essas três posições aqui. Tá? E aí eu pergunto, quais são os valores para o cosseno de x? Aí basta eu ver qual é o cosseno desses arcos aqui. Ó. Tá? Por exemplo, quanto é o cosseno de π sobre 3? Cosseno de π sobre 3, só lembrando que π sobre 3 é 60. Quanto é o cosseno de 60? Não é 1 meio? Então o cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Quanto é o cosseno de menos π sobre 3? Que é esse aqui, ó. Ora, o cosseno de menos π sobre 3 tem o mesmo cosseno de π sobre 3. Ó. É o meio. Ó. É o mesmo. É o mesmo do π sobre 3. É o meio também. E quanto é o cosseno do último, que é o π? O cosseno de π está aqui, ó, menos 1. Então, quais são os valores para o cosseno de x? São 1 meio e menos 1. Ou seja, 1 meio e menos 1, alternativa correta. Letra A. Vocês conhecem uma poesia do Gonçalves Dias, Canção de Exílio? Vocês conhecem? Ela diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Canção do exílio é porque quando a pessoa está exilada, né, ela está fora da sua cidade natal. Foi exilado por algum motivo. Ou foi expulso da cidade, ou não pode voltar. Encontra-se exilado. Né? Às vezes um país está em guerra e aí a pessoa é obrigada a se mudar, ela fica exilada em outro país. Né? Ou então é expulso, como na época da ditadura. Então essa aqui é a canção do exílio, ela remete à saudade, né? Remete à saudade. E aqui o cara diz o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, quer dizer, as aves que cantam no lugar onde ele está exilado, não gorjeiam como lá. Ou seja, não canta que nem as aves da terra dele. Que a terra dele é a terra que tem o canto mais bonito, né, das aves. Aqui eu faço a pequena adaptação. Eu faço o seguinte: ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Não é legal? Não é bonitinho? Não é poético a matemática sendo poética, né? Vamos lá, de novo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Essa é a fórmula do seno da soma. Se você quiser saber o seno da soma de dois arcos, é necessário que você lembre desse poema, né? Mais uma vez. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E agora imagina o que acontece para o seno do arco duplo, que é o que aparece na questão, né? Seno de 2x. No seno de 2x, eu posso simplesmente ver que o A é x e o B também é x. Seno de 2x é seno de x mais x, né? Aí, de acordo com a nossa regrinha, ó, vai ficar quem? Seno A, quem é que está no lugar do A? É um x, né? Então vai ficar seno x. Cosseno B, quem é que está no lugar do B? É outro x. Então vai ficar cosseno x de novo.
mais seno B, quem é que está no lugar do B? É o x, vai ficar seno x. Cosseno A, quem é que está no lugar do A? O x de novo, cosseno x. Então, o seno do arco duplo, seno de 2x, é igual a duas vezes, aparece duas vezes, né, o seno x cosseno x. Então, o seno de 2x é 2 seno x vezes cosseno x. E é isso que eu vou usar na minha questão. Mas vamos lá, vamos voltar para a questão, que é o que nos interessa aqui, é essa questão aqui. Considere f e g, que são funções reais dadas por a expressão f é a mesma coisa que 1 mais seno de 2x e g é 1 mais 2 cosseno x. Desse modo, podemos afirmar que os gráficos se cruzam em quantos pontos quando eu considero o intervalo de 0 a 2π. Tá? Eu tenho essas duas funções aqui. Ó. Eu quero saber em quantos pontos elas se cruzam dentro do intervalo de 0 a 2π. Ora, para saber onde esses gráficos se encontram, basta, por exemplo, eu igualar as duas funções. Então, vamos lá. A equação é essa daqui, ó, tá? Aí esse 1 e esse 1 vão embora, né? No lugar de seno de 2x, eu uso a fórmula do seno do arco duplo, né? Ó. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x igual a 2, ó, cosseno de x. Tá? Então, dividindo por 2 aqui e aqui, fico simplesmente com seno x vezes cosseno de x igual a cosseno de x. Passando o cosseno de x para o outro lado, como menos, fica 0. Colocando o cosseno em evidência, vai ficar seno de x menos 1 igual a 0. Aí aqui nós fazemos o seguinte, ó. De novo, o produto é igual a 0. Se o produto é igual a 0, significa dizer que ou o cosseno de x é 0, que aqui vai dar algumas soluções, ou o seno de x menos 1 é que dá 0. Pergunto, onde que o cosseno é 0? Vocês já me responderam, né? O cosseno é 0 no π sobre 2. E também o cosseno é 0 no 3π sobre 2. Onde que o seno é igual a 1? Aliás, aqui, ó, seno de x menos 1 igual a 0, né? Então, o seno de x é igual a 1. Onde que o seno é igual a 1? Vamos lá, ó. Seno é igual a 1 aqui, ó. De novo aqui, ó. Mudar para seno, né? Então tá aqui, ó. Agora, a função aqui é seno, tá? Seno é a projeção no eixo em pé, no eixo vertical. Ó. Aqui a medida do seno. Ó, aqui o seno é 0, né? Ele vai crescendo, ó. Quando chega aqui no π sobre 2, quanto é o seno? É 1. Depois o seno começa a diminuir. E aqui ele é menos 1. A pergunta lá é a seguinte. Onde que o seno é 1? Na primeira volta só tem um lugar onde o seno é 1. Onde que o seno é 1? No π sobre 2, exatamente. Então, nosso x é igual a π sobre 2. Tá? Então, pronto. Resolvendo a nossa equação, o que aconteceu é o seguinte. Essa equação tem a seguinte solução dentro do intervalo de 0 a 2π. As soluções são esta, π sobre 2, 3π sobre 2 e essa. Só que essa terceira solução ela já foi contemplada, é uma repetição, né?
Então só tem dois valores diferentes onde as duas funções são iguais, que é no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Tá bom? Acho que já dá para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido